Bom dia, meus irmãos. Hoje, de fato, é o último trecho do Salmo 119. Hoje terminaremos a exposição que demorou alguns meses, né? Foi um tempo que eu achei precioso estudar em cima desse salmo que é central. E eu vejo que fica evidente que o Salmo, e se não ficou óbvio, né, até hoje, o Salmo, ele exalta a palavra de Deus. Fica claro que é isso o que esse Salmo faz. E ele exalta também o que a palavra de Deus faz na nossa vida. E por vezes, a palavra de Deus não deixará a nossa vida fácil frente aos padrões do mundo. Não deixará, mas independente do que acontecer na nossa vida, a gente percebe que a palavra de Deus nos guiará para mais perto de Deus, por mais escuro que possa parecer o caminho, por mais escuro. E pregar o Salmo 119 de forma expositiva é um desafio, é um grande desafio, porque o salmista aborda vários aspectos da beleza de Deus, vários aspectos em relação ao que ela faz, o que ela é, mas sempre acabam convergindo para a mesma verdade. A gente vê isso que a lei de Deus é perfeita, ela é perfeita, e o salmista deseja viver por ela. Sempre vai convergindo para essa mesma verdade. E essa verdade pode, assim, aos nossos padrões, pode acabar se tornando repetitivo. E nós, muitas vezes, não gostamos do repetitivo, né? Nós queremos uma novidade, queremos algo novo, né? Nossa, fui no domingo, foi pregado a mesma coisa. E o repetitivo, muitas vezes, nos causa desgosto, nos causa tédio. Só que o repetitivo em si é ruim. É ruim o repetitivo em si? Não necessariamente, meus irmãos. A gente sabe que a repetição é algo essencial para a gente gerar um hábito. Assim como quando a gente é criança, a gente começa a aprender a escrever, a gente precisa repetir, a gente aprende um esporte, a gente aprende a escrever, escovar os dentes, é uma repetição. E nós entendemos esse conceito da repetição. E quando nós somos adultos, a gente quer aprender algum tipo de hobby. Até ontem no workshop de louvor a gente estava comentando sobre isso, como às vezes é essencial a gente repetir algumas coisas, até para aprender um instrumento, no louvor, para aprender um conceito, um idioma, um jogo, é essencial. E quando a gente fala de verdades bíblicas, o caso é mais profundo e muitas vezes muito mais triste, porque nós, por vezes, temos dificuldade de manter um hábito de leitura e devocional em cima da palavra. Porque é entediante às vezes. Às vezes pode ser algo repetitivo, sim. Cantar o mesmo hino 2 segundos, 2 domingos seguidos. Nossa, que falta de criatividade, né, da pessoa que fez a liturgia, que montou a liturgia. O Salmo 119 só fala da mesma coisa. Que chato, outra vez no domingo falar sobre isso. Já entendi. E eu te pergunto, tá bom, se você tanto sabe sobre a Bíblia e você está farto de repetições, por que você se recusa a confiar e a obedecer a palavra de Deus no menor embate da sua vida? Tá, você entendeu que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, já memorizou, mas então por que você odeia o seu irmão quando ele pisa no seu calo? E fica evidente que a repetição é uma parte essencial da vida cristã. Não basta entender, não basta aprender somente a verdade bíblica, mas ela precisa ser repetida diariamente, para que se torne parte de nós, cavando profundamente na nossa mente, nos nossos corações.
para que formem hábitos nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que honremos a Deus e o coloquemos em primeiro lugar. E eis aqui o ponto do salmista ao escrever o Salmo 119. Nesse salmo, ele demonstra a sua busca implacável pelo inculcar da palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Uma vasta repetição desse desejo. Então, gostaria de convidá-los agora ao último trecho, última estrofe do Salmo 119, do versículo 169 ao 176. Aqui acaba esse salmo. E diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E assim o salmista termina esse salmo. E aqui nos 2 primeiros versículos, nós podemos ver a estrutura desse movimento de oração do salmista. Na primeira parte dos 2 versículos: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, chegue a minha petição, à tua presença. Então podemos ver que, primeiramente, ele se chega a Deus de forma submissa. Submissa. Assim como se ele estivesse falando com o rei daquele momento. O salmista pede de forma temerosa e usa a oração como mensageiro que vai até a presença do rei. E depois aguarda pela resposta ansiosamente. Ele aguarda. Ele vive pela resposta do rei. Ele vive por essa resposta. Porque ele sabe que a sua vida está atrelada à decisão desse rei. E dentro desse movimento, desse primeiro movimento submisso de oração, nós vemos um pedido ousado. Ousado. Você vê na segunda linha desses 2 versículos, vê um pedido: dá-me entendimento, livra-me. E no próprio texto hebraico, meus irmãos, existe um imperativo no seu pedido, um tipo de demanda a Deus. Ele demanda isso de Deus. Agora, a gente não pode comparar esse tipo de demanda feita, ou comparar aquela demanda que alguns de outras denominações, outras pessoas que acreditam em outro tipo de teologia, podem querer colocar a Deus contra a parede, decretar alguma coisa e Deus age, e Deus te obedece para resolver aquilo que você está pedindo. Não é isso, não é isso. Essa demanda do texto é seguida imediatamente por um aspecto de submissão. Submissão. Uma afirmação de que aquilo que o salmista está pedindo não é conforme o que ele vê que é bom, não é conforme o que ele acha que precisa acontecer, o que ele acha no seu coração. Apesar dos seus interesses, ele se subordina completamente à palavra de Deus. O salmista, nos 2 versículos, vocês podem ver aí, termina com a declaração: segundo a tua palavra. Ele é ousado a pedir, mas segundo a palavra de Deus. Por isso vemos que a oração inicia com um movimento de submissão a Deus, já que a nossa vida está atrelada à vida desse rei, nós somos súditos desse rei, nós pedimos em submissão, e essa oração também possui uma demanda ousada, mas não de acordo com o que a gente acha que precisa acontecer, não de acordo com o que eu acho que é bom, mas de acordo com a própria palavra de Deus. Então vemos que a oração, em primeiro lugar, precisa ter em pauta 2 características: a submissão
e a ousadia. Submissão e ousadia. Agora, o conteúdo dessa oração submissa e ousada também é essencial. É uma oração que anseia por entendimento e por libertação. Anseia por entendimento e por libertação. Vemos na mesma linha, né, dessa segunda linha desses dois versículos. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Livra-me, segundo a tua palavra. E eu gostaria de perguntar, você já se deparou com alguém que aparenta saber muito, mas ao mesmo tempo nada? Onde parece que existe um choque entre aquilo que ela professa saber, o que ela fala que sabe, e aquilo que ela vive? É uma vida totalmente ilógica. O exemplo de um morador, uma pessoa que está morando na rua, totalmente bêbada, totalmente desnorteada, mas começa a falar do amor de Deus para você, ou começa a recitar versículos bíblicos. Mas ao mesmo tempo ela se coloca numa situação tão precária. Que amor de Deus é esse? Ou uma pessoa que fala sobre o amor de Deus incessantemente, mas não consegue tratar os outros com dignidade. E ao mesmo tempo a gente não precisa ir muito longe, meus irmãos. Quando olhamos para nós mesmos, nós somos capazes de vir no domingo, vir aqui, estar aqui hoje, ouvir uma pregação que confronta os nossos caminhos errados, chorar por dentro e logo após sair da igreja, responder de forma desonrosa ao seu cônjuge. Ou brigar no trânsito se alguém te fecha. Ou fazer algo que você sabe que é muito errado. Mesmo nessa era de tanto conhecimento, tanta informação, parece que há um abismo imenso, irreconciliável, entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive. Na hora de viver, parece que a gente precisa de uma motivação extra para fazer algo que a gente sabe que é certo. E vez após vez, nós percebemos que de nada adianta somente sabermos. De nada adianta, meus irmãos. Nós somos facilmente guiados pelas nossas emoções e levados a agir de acordo com o nosso próprio entendimento carnal. Somos facilmente guiados por isso. E isso, sim, nos leva a viver uma vida de aprisionamento. Somos feitos escravos de nós mesmos, escravos das ações de outras pessoas, que a gente coloca desculpa no outro. Eu só fiz isso porque o outro me irritou. Escravizados pelo pecado, que nos convida a cada situação a vivermos como se não tivesse Deus, como se não existisse Deus. Por isso o salmista pede de forma ousada, porque ele sabe que sua vida depende disso. A sua vida depende disso. Ele pede por entendimento, não por um entendimento meramente técnico, teórico, mas ele deseja viver a vida, ele deseja ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ele anseia por uma cosmovisão bíblica. Ele não quer mais ser levado pelo seu próprio entendimento, pelas suas emoções, pelos seus achismos, mas sim pela palavra de Deus, que é vida, que é tudo. Ele pede implacavelmente. Ele não pede somente nesse versículo, nesse trecho que a gente está lendo aqui. Ele está pedindo isso durante o mais longo capítulo da Bíblia. 176 versículos. Ele pede, porque ele sabe que sua vida depende da resposta do seu rei. Ele sabe disso. Ele sabe que essa é a única forma dele ser liberto. E o conhecimento que o mundo propõe nunca conseguirá libertá-lo.
A única opção é a verdade bíblica, a palavra de Deus, a única capaz de dar libertação. E essa é uma oração que Deus ouve. Submissa, ousada, que pede por entendimento e libertação de acordo com a palavra de Deus. Porém, a gente precisa entender que essa vida de oração não é uma vida estática. Não é uma vida onde você pode pensar, tá bom, então é isso, é uma vida de oração, então eu vou me trancar num quarto, vou me trancar num mosteiro, vou pedir a Deus, vou deixar as coisas organizadas antes, vou arrumar a minha vida primeiro, vou resolver as minhas coisas, vou deixar a minha casa em ordem, vou pedir perdão para as pessoas que preciso pedir perdão, vou largar os meus vícios antes de seguir a Deus. Não é isso, não dá. É uma vida de adoração enquanto você vai andando com Deus. É uma vida de adoração enquanto você caminha com Deus. E esse é o segundo ponto. É uma vida onde a gente vive aumentando a glória de Deus. Dá para ver a partir do versículo 171 e 172 que o salmista, enquanto caminha, a sua vida é uma vida de adoração. Os seus lábios e as suas ações procuram glorificar os efeitos que a palavra de Deus tem na sua vida. É essa a vida que ele dá. Assim vemos, profiram louvor os meus lábios. 72. A minha língua celebre a tua lei. Ele proclama, ele expressa com a sua vida, que a palavra de Deus é maior e muito mais bela do que qualquer outro tipo de conhecimento, maior do que qualquer outro Deus. Frente ao ensinamento de Deus, essa é a resposta à nossa vida. A nossa vida responde em adoração. Podemos ver, não obstante, meus irmãos, porém, que não é uma adoração mecânica. Não é. Assim a gente pode ver claramente em Isaías 29, versículo 13, não precisa abrir, se quiser anotar para depois ler, mas Isaías 29, versículo 13 diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. É exatamente isso. Não se engane pensando que você pode ter uma vida de adoração diante de Deus de boca para fora. Não se engane. E não pense que dá para fingir de alguma forma, que você consegue fabricar pelo seu esforço. É algo que vem das mãos de Deus. É algo que vem das mãos de Deus. Porque nós adoramos a Deus de forma sincera, quando o seu amor, quando a sua beleza nos impactam de tal forma e nos enchem de tal forma que extravasam numa vida de adoração sincera. Esse é o pedido incessante do salmista. Ele pede, meus irmãos, ele repete esse pedido por 176 versículos, para que a palavra de Deus seja tudo na sua vida. Para que a palavra de Deus seja tudo na sua vida. E ele pede porque foi impactado pelo amor de Deus. E deseja que tudo na sua vida seja pautado em cima deste amor. Ele sabe que sem essa paixão por Deus, a sua vida nunca será de genuína adoração. Ele pede de forma ousada, de forma incessante. Porque sabe que essa paixão por Deus provém do próprio Deus. Quem aqui já desejou algo de forma incessante na vida? Algum bem? Uma vaga de trabalho? Uma faculdade? Uma pessoa até? E quando aquela coisa preciosa entrava na sua mira,
e você via que existia uma chance de você conseguir aquilo, no que era que você ia dormir e acordava pensando? Naquilo. Quantos esforços você estava disposto a dispensar para conseguir aquela coisa preciosa para você? Tempo, dinheiro, pensamentos, planejamento, sofrimento, sono, saúde. Quando ficamos deslumbrados pela possibilidade de algo que parece valioso para nós, nós somos capazes de até mudar quem nós somos. E aí vem a questão, meus irmãos, o quanto que nós ansiamos para sermos salvos do pecado. Isso de fato nos incomoda? Isso de fato te incomoda, meu irmão? Te incomoda por acaso que as pessoas ao seu redor sofrem por falta do seu domínio próprio? Isso te incomoda? Te incomoda pelo menos um pouco que você não consegue controlar suas emoções nas mínimas mudanças? Te incomoda o mínimo que no dia a dia você é mais semelhante à imagem do mundo do que à imagem de Deus? Isso te incomoda? E se isso não te incomoda, meu irmão, eu não sei o que mais vai te incomodar. Eu não sei. Mas se isso te incomoda, você deve clamar, você deve ansiar, mais do que tudo que você já desejou na sua vida. Porque Deus ouve a nossa voz no nosso clamor. E devemos pedir de forma desmedida por essa paixão de Deus na nossa vida. E quando finalmente este amor por Deus vem sobre nós, ele extravasa para fora de nós. E aí nós vivemos uma vida de missão, porque a missão é inerente à adoração. Adorar a Deus é viver conforme a palavra de Deus. E a missão tem parte central na palavra de Deus. Todo mundo à nossa volta vai ver isso. Vai ver que Deus é grande. Todos conseguem ver que Deus é maior do que qualquer bem que o mundo te der. Por meio da nossa vida, assim eles verão a glória de Deus. E essa adoração no mundo será multiplicada. As pessoas desejarão. Você não consegue conter. Você não consegue se calar. Assim como podemos ver no Salmo 96, 3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou até em Isaías 12, 4, que a gente leu hoje. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. E a palavra usada, a palavra hebraica usada no versículo 171, o profiram, que vocês veem aí, esse verbo, no hebraico também está ligada à palavra fermentar, fermento. E assim dá claramente essa alusão sobre algo que cresce dentro de nós e é visível. E todos conseguem ver que cresceu, todos conseguem ver que algo aconteceu. E essa vida de adoração diante de Deus, quando Ele nos ensina e nos dá paixão pela Sua palavra, cresce de forma desmedida em nós. E todos são capazes de ver. Todos conseguem ver. E por que adoramos a Deus, então? Porque o amamos mais do que tudo. E por que o amamos, meus irmãos? A gente tem essa resposta na segunda linha dos dois versículos, 171 e 172. Pois me ensinas os teus decretos, pois todos os teus mandamentos são justiça. Porque Ele nos ensina e porque todos os seus mandamentos são justos. Ou seja, amamos a Deus porque o conhecemos e porque Ele sabe o que faz. Ele sabe perfeitamente o que faz. E aqui entra o ponto-chave de toda essa situação. E entendo que também de todo esse salmo,
porque a gente pode pedir o quanto a gente quiser, a gente pode demandar, a gente pode gritar, chorar, clamar, ordenar, buscar. Mas se o nosso pastor não vier ao nosso encontro, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Nós dependemos completamente de que Ele nos busque. Nós dependemos completamente. E aqui temos as boas novas. Temos um pastor que se compadece de forma desmedida. Ele se compadece de nós. E podemos ver a partir do versículo 173 ao 176, como o salmista segue uma mesma ideia. Como uma ovelha perdida, machucada, pedindo por ajuda para que o seu pastor a venha socorrer. Venha a tua mão socorrer-me, suspiro pela tua salvação, ajuda-me, ando errante. E aqui em cada um desses 4 versículos, podemos ver 4 características de um pastor. O pastor socorre, o pastor salva, o pastor ajuda e o pastor vem à procura. O pastor vem à procura. E em cada clamor por esse pastor, o salmista deixa claro no seu coração que anseia pela sua palavra, mas que inevitavelmente precisa que esse pastor venha. Ele precisa que esse pastor venha. E o salmista, de novo, de forma implacável, pede por 176 versículos. Mas no final reconhece que sem que o seu pastor venha o socorrer, nada do que pediu poderá ser realizado. O salmista tem isso claro na sua petição. E nós da mesma forma, frente ao nosso estado desgarrado, frente ao nosso estado humilhado, carente, precisamos desse bom pastor. Um pastor que nos socorre, que nos salva, que nos ajuda, que vem à nossa procura. Frente às nossas emoções que correm soltas, frente aos nossos achismos, frente ao nosso pecado, quem poderá nos socorrer, meus irmãos? Quantas vezes nas nossas vidas esse abismo entre o querer fazer o bem, de acordo com a palavra de Deus, e o pecado parece algo irreconciliável? Frente a um vício, frente a uma droga, seja pornografia, seja explosividade, seja o agir friamente com o cônjuge, o faltar respeito aos pais, irritar os filhos, o roubo, pensamentos autodepreciativos. Nós sabemos que essas coisas desrespeitam a nosso Deus, mas no momento que algo ativa certo gatilho em nós, nós corremos de forma desenfreada para essas questões, para essas práticas pecaminosas. E quem que pode nos socorrer dessa desesperança de ciclos de pecado? E somente um é capaz de nos encontrar no nosso pior lugar de angústia e necessidade. E esse é Cristo, meus irmãos. Esse é Cristo. Cristo vai ao nosso encontro. Cristo vai ao nosso encontro. Ele é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas, até nos lugares mais improváveis. Ele nos encontra no nosso estado pecaminoso, quando mais precisamos dele, quando mais estamos exaustos e necessitados. A gente precisa voltar para casa. Nenhum outro viria nos encontrar no nosso estado de miséria. E por que o próprio Deus faria isso? E Ele vem ao nosso encontro com a sua compaixão desmedida para nos salvar. Assim como Cristo foi em busca da mulher samaritana no poço, em João 4. Ela, num ciclo pecaminoso sem fim, como ovelha desgarrada, que pertencia a um povo considerado totalmente impuro e sem parte com Deus, onde ele era rejeitado até por aqueles do seu povo. Cristo foi em busca dela. Cristo foi em busca dela.
Deus desejava usar a vida daquela mulher para que fosse uma verdadeira adoradora. E o próprio texto fala sobre como os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E o Pai, o que fala o texto? Procura por esses adoradores. Ele vai em busca desses adoradores. Deus foi à procura daquela adoradora e encontrou aquela mulher na sua angústia, na sua miséria, por meio de Cristo. Ela foi em busca de água para curar a sua sede, mas foi encontrada pela água viva, que cura a sua sede eternamente. Ela recebeu o maior tesouro do que qualquer pessoa jamais poderia receber. A sua vida foi transformada para sempre, meus irmãos. A sua vida daquele ponto em diante seria vivida totalmente, exclusivamente, para demonstrar ao mundo o poder transformador e gracioso de um Deus que vai à procura dos seus adoradores. O Deus que procura envia o seu Cristo que resgata o seu povo. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso bom pastor, meus irmãos. Esse é o desejo incessante do salmista. Ele pede de forma implacável para que a sua vida não gire em torno de ciclos pecaminosos intermináveis. Ele clama porque sabe que a sua salvação somente virá quando o seu Salvador vier buscá-lo. E nós temos esse Salvador. Nós temos esse Salvador. Nós temos um pastor que se compadece de forma desmedida, que veio ao nosso encontro, porque frente ao pecado do mundo, frente à dor da miséria, frente ao sofrimento, nós não nos curvamos, porque esse é o bem precioso, é o bem mais precioso do que qualquer pessoa poderia encontrar aqui na terra. E o salmista clama dessa forma, para que ele não esqueça disso, para que Deus venha ao seu encontro. E aqui o nosso convite, meus irmãos, que a nossa vida de oração, que a nossa vida de entendimento pela palavra, demonstre a cada dia, a cada hora, que nós aguardamos incessantemente, implacavelmente, pela salvação daquele que é mais valioso do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Que peçamos, meus irmãos, que peçamos incessantemente, a cada dia, a cada hora, de novo, de forma implacável, assim como o salmista pediu pelo mais longo capítulo da Bíblia. Nós aguardamos esperançosos pelo seu cuidado e livramento diário e também pela sua vinda final, onde com Ele estaremos e do nosso tesouro desfrutaremos eternamente. Amém? Oremos, meus irmãos. Ó Pai, Tu és o nosso grande Deus, Tu és o nosso mais precioso tesouro, Deus. E em Ti nós esperamos. Em Ti nós esperamos, porque o nosso coração diariamente tem a infindável tarefa de querer nos mostrar que Tu não és precioso. O pecado no nosso coração procura nos mostrar, procura nos encorajar a viver longe de Ti, Deus. Mas nós não queremos isso, Pai. Nós sabemos que somente Tu tem palavras de vida eterna. Somente a Tua palavra, Deus, é capaz de mudar a história, Deus. Somente Tu, Pai. E tudo isso está em Ti, Deus. E por isso nós queremos clamar nesta manhã, quando sairmos daqui, nos nossos pensamentos, antes de dormir, quando acordarmos, antes de comer.
pedimos, Deus, para que nos apaixonemos completamente por Ti. E por isso nós oramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.